Gente, que prazer hoje receber essa pessoa, esse amigo que eu conheci há pouco tempo, mas que a simpatia dele nos deixa tão à vontade, sorriso, o amor que ele entrega quando ele se conecta, quando a gente tem a oportunidade de conhecê-lo, e nos deixa assim numa condição de liberdade, a ponto da gente já no primeiro encontro começar a um brincar com o outro de forma muito descontraída, de forma muito carinhosa, respeitosa. Talvez seja por isso que nos últimos anos Deus chamou ele para uma missão muito nobre, uma missão muito importante, que foi de se tornar pastor. Estou falando hoje, estou recebendo aqui na rampa, está passando pela rampa hoje, o pastor e empreendedor Júnior, lá de Campinas. Do Mevan, né? Mevan, Campinas. Do Mevan, Campinas, cara. Que massa. Obrigado, viu, Júnior, pela sua visita, pastorzão, por estar conosco assim. Fica até difícil chamar ele de pastor, de tão, assim, amigo, de tão próximo que eu já estou me sentindo dele já. Não, eu sou... Pode chamar de Júnior mesmo. Pode chamar de Júnior. Júnior, tu me conhece de Júnior. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje, porque a gente entende que existe uma conexão que, na verdade, a gente vê que é Deus fazendo, de pessoas. É verdade. São amigos ocultos que, quando Deus apresenta essas pessoas, parece que a gente já se conhece há muitos anos. Verdade. E, afinal, a gente sabe que a gente vai viver a eternidade junto, né, Thiago? Amém. Então, eu só estou conhecendo aqueles que vão viver a eternidade com Amém. A gente. Só tá... O time vai sendo montado. Vai montando. E como eu sempre falo, né? Deus não une pessoas, mas une propósitos. É verdade. Então ele tem um propósito em cada pessoa que ele te apresenta, cada pessoa que ele une. Cabe a nós agora entendermos o propósito que Deus tem das conexões que ele faz. E quando a gente entende esse propósito, nós vamos viver uma vida melhor, mais tranquila, mais leve, solta em Deus, né? E é por isso que ele vai fazendo essas conexões. E será que você que tem um pouco mais de experiência, é possível construir essas conexões de forma duradoura, construir amizades que perduram por um longo tempo? Eu creio que em Deus, sim. Tá? Quando você está... Você tem bons amigos assim, Deus... que te acompanham há muito tempo? Tenho. Tenho um amigo muito próximo, né, o pastor Ricardo de Campinas. Nós nos convertemos juntos. Tem uma história muito, muito legal nisso, porque nós temos uma amizade por mais de 40 anos. Entendeu? Conheci ele quando tinha 8 anos, então faz quase 50, né? Olha, não estou querendo expor minha idade aqui, mas quase 50 anos e nós nos convertemos juntos, praticamente vivemos a nossa vida muito juntos, né? Então foi algo que Deus nos colocou com um propósito hoje. Entendo que essa amizade que começou lá atrás, ela veio terminar num propósito hoje que nós estamos juntos na igreja, fazendo um trabalho junto, ministerial, né? Virou uma parceria em favor do reino. Boa, muito boa. Que sai da vida pessoal e vai para a igreja e Exatamente. E hoje, graças a Deus, Deus me deu muitos amigos. Até tem hora que eu fico pensando, Thiago, que eu sou tão feliz, eu estou muito grato a Deus, né? E cada dia eu tenho algo para agradecer a Deus, porque Deus sempre me conectou a pessoas boas. E as ruins que Ele me conectou, não sei se foi ele ou foi o diabo, enfim, houve uma conexão ruim com algumas pessoas que não eram boas, mas eu aprendi em tudo algo. Interessante nisso, né? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daquele que anda segundo o seu propósito. Então eu entendo que mesmo as pessoas que não me fizeram coisas boas, que tiveram coisas ruins no meio do caminho, eu aprendi coisas com elas. Então isso foi muito edificador na minha vida, me trouxe crescimento. Ô Júnior, naturalmente que você deve estar se referindo a alguma experiência empresarial, pessoal. E na igreja, cara, e na igreja acontece isso também ou não? Rola uma treta assim de aparecer uns que não vêm para somar, vêm para atrapalhar e coloca todo. De vez em quando aparecem uns que não vale a pena andar junto assim? Os aproveitadores, vem muita gente querendo aproveitar alguma coisa. Por quê, Thiago? Deixa eu explicar algo. Eu, como você mesmo disse, sou um pastor, eu queria contar um pouco da minha história para chegar onde a gente chegou hoje. Eu me converti assim, de fato, de verdade, no ano 2000, tá? Certo. Mas eu fui convidado para participar de uma reunião, num estudo bíblico, num salão de cabeleireiro, num empreendedor também, que era cristão,
e tinha uma reunião no salão de cabeleireiro dele, falar da palavra de Deus. E eu comecei aí mesmo assim, meio sem crer naquilo que ele estava falando, mas por ele ser um amigo, por eu respeitar muito ele, eu comecei a participar dessa reunião. Eu, minha esposa, o pastor Ricardo, a pastora Cláudia, que são nossos amigos, nós começamos a participar dessa reunião. E foi interessante que um dia Deus me pegou. Ricardo, que abre um parêntese, é um amigo do Júnior, um arquiteto bem-sucedido, com carreira consolidada, construtor, empreendedor, lá na cidade de Campinas. De Campinas, exatamente. E aí vocês foram convidados? Então nós fomos convidados, porque o que acontece? Voltando um pouquinho no tempo, a minha vida tinha tudo para dar certo, mas dar errado. Como funciona isso, Thiago? Porque hoje a gente vê, por a gente viver no meio empresarial, e eu já vou voltar nessa conversão, eu estava numa vida de crescimento financeiro. No ano 98, 97, nós começamos a ter uma alavancada financeira na vida muito boa. Estava decolando. Assim. Decolando. Só que o grande problema é que havia ainda um vazio dentro de nós. A gente descobriu uma coisa, o dinheiro não era tudo, a convivência com algumas amizades não era tudo, ainda existia um vazio dentro de mim, e que, na verdade, esse vazio nós procurávamos atrás, nas coisas que pudessem suprir esse vazio, ou seja, um bem, um carro, uma casa, algo material que pudesse suprir esse vazio. E sempre buscando algo novo. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas com uma condição financeira boa se perderam no mundo. E eu estava no mesmo caminho. Meu casamento estava indo para um caminho ruim, embora eu nunca assim, desrespeitei minha esposa, porque o entendimento que eu tive desde do meu pai, eu sabia que o casamento era uma vez só, para sempre. Já era princípio claro na sua vida. Exatamente, um princípio dado por meus pais. Então, eu tinha esse princípio, mas eu estava vendo que a gente estava indo num caminho que não ia dar certo. E em 98, 97, nós começamos a ouvir a palavra de Deus nesse salão de cabeleireiro, e por muitos anos, 3 anos, alguns anos, né, nós escutando essa palavra, até que um dia eu tive um encontro com o Senhor. Mas só antes de falar do encontro, os seus pais, eles congregavam em alguma igreja também, não? Não, meus pais eram católicos. Certo. Por muito tempo, e tiveram um casamento, meu pai faleceu ano passado, tinha um casamento de 56 anos. Eles tinham princípios. Júnior, dá para afirmar que você modelou seu pai ou não? Ele foi um exemplo para sua vida? Foi. Como homem, de caráter, profissionalmente também? Tudo. Ele teve uma atuação profissional que te inspirou? Sim, ou você não quis seguir os mesmos caminhos? Uma atuação profissional. Meu pai, uma pessoa que casou, ele não tinha uma geladeira dentro de casa. Então ele começou a construir algo do zero. Então ele deixou um legado na vida dele, mas o maior legado que meu pai deixou na minha vida foi de família. Uma única esposa, e meu pai sempre contava algumas histórias que ele falava que ele teve várias oportunidades de pecar, de sair do casamento, de ter relacionamentos fora do casamento, mas sempre ele entendia que a família era em primeiro lugar. Ele falava isso para vocês? Direto. Quantos irmãos vocês eram? Eu sou mais velho, uma família de 4 e 3 irmãs mais novas. E ele compartilhava isso com na verdade, mais primogênito comigo, porque eu era, na verdade, além de ser eu ter ele como uma figura de pai, eu tinha ele como uma figura de amigo, uma figura de mentor. Meu pai sempre me mentoreou. Então, foram muitos anos assim me ensinando princípios, que era uma pessoa que não se deixava levar por conversas, não se deixava levar por dinheiro, porque ele tinha princípios. E isso ele colocou dentro de nós, tanto da minha vida quanto das minhas irmãs. Foi algo que ele deixou de nós. Tanto é que hoje nós temos um legado na cidade de Campinas, nós moramos lá, né? E todos que nos encontram falam, esse é filho do Mário? Então, você é gente boa. Por quê? Porque teve um legado ali atrás, entendeu? E isso realmente foi muito importante na minha vida. Até o dia que eu fiz 25 anos de casado, meus pais foram no nosso... Na festa. Na nossa bodas, na festa, né? E eu chamei eles para frente e expus para a igreja exatamente isso. Eu falei assim, eu só cheguei nesse lugar aqui. Primeiro que Deus tem nos abençoado, mas porque eu tenho um referencial na minha vida. Que era o seu pai. O grande detalhe, seu Mário, meu pai. E o grande detalhe hoje, Thiago, é que nós estamos perdendo referenciais na vida.
Entendeu? Os referenciais estão morrendo, os referenciais ficaram para trás e nós, na verdade, muitas vezes estamos vendo hoje pessoas perderem, não tendo um referencial, perdidas. Então nós estamos vivendo uma geração sem uma paternidade, sem um referencial. Isso é muito preocupante, né? Então eu creio que Deus nos incumbiu para isso. Você teve o privilégio aí também, né, Júnior, de ter em casa essa referência. Em casa e hoje poder passar para as pessoas, poder né? replicar isso. Exatamente. As pessoas, na verdade, veem em nós um pai, um amigo, e mesmo aqueles que não nos conhecem, como você mesmo disse, a gente tem um coração que parece que cabe sempre mais um. Sempre cabe mais um. Ô, Júnior, e seu pai, infelizmente, você perdeu ele pelo Covid, então só pode ter sido isso. Que idade ele tinha? 80 anos. 80. Forte. E foi algo interessante, Thiago, porque quando meu pai pegou o Covid, ele na verdade era a pessoa mais, assim, não com medo, mas era muito cauteloso com relação ao Covid. Certo. E no dia que ele pegou, a primeira pessoa que ligou foi para mim. Falou, pai, filho, não estou bem, sua mãe também não está bem, eu acho que nós estamos com Covid. Eu não tive dúvida, saí de casa e fui lá ficar com eles. Peguei Covid deles, certo. E a partir de lá eu fiquei com eles o tempo isolamento. todo. Isolamento. Aí o dia que ele foi internado, nós ficamos ainda mais uma semana, eu fiquei mais uma semana em casa, depois de uma semana eu fui internado com ele, e aconteceu algo interessante. No hospital só tinha uma vaga, porque naquela época lotou todos os hospitais. Sim. E o Centro Médico de Campinas, e só tinha uma vaga. E a vaga era no quarto dele. Olha só. Eu e ele junto. Então eu tive 4 dias que eu fiquei internado, a oportunidade de estar com ele ali, a gente está conversando, eu alimentando ele. Foram os últimos dias dele ou não? Foram os últimos dias dele. E você acompanhou? Você acompanhei, lá? Exatamente. Então foi algo assim que a gente ficou muito longe na época da pandemia, porque não podia ter contato com eles pela idade deles, mas os últimos dias eu tive a oportunidade de estar junto com ele. E foram 4 dias assim que eu entendi. Tanto é que eu sofri muito a morte dele, mas eu poderia ter sofrido muito mais se eu não tivesse esses 4 dias com ele. Então foi algo assim... Foi preparado por Deus. Foi preparado por Deus. Foi preparado por Deus. Eu falo para minhas irmãs, eu falo para minha mãe isso, que realmente Deus, ele tinha um propósito nisso. E olha que bacana, né? Sabe que eu acho que é mais importante nisso é eu conseguir enxergar ele contemplando o homem que você se tornou. Sim. Sim. E ele tinha orgulho de falar. Disso, né? E ele, embora quando eu me converti, ele não tinha assim, ele tinha sempre um receio com relação a isso, porque ele não entendia, porque ele foi criado dentro da igreja católica. Sim, por que meu filho foi para uma igreja cristã e de repente virou pastor? Falou, mas pera um pouquinho, meu filho ia para a igreja só para cumprir um ritual. Protocolo. E de repente social. Protocolo social. Exatamente. De repente vira um pastor que todo dia está na igreja. Mas lógico, daí com o tempo ele foi entendendo, e aí era orgulho dele falar que o filho dele era pastor. Que o filho dele falou, tem pastor com problema, meu filho não tem. Meu filho, se esse falar, você pode. E foi muito bom, porque foi um tempo assim. Então, quando eu perdi realmente um companheiro, um amigo, um conselheiro. Estava todo dia com ele, então faz muita falta. Ele trabalhava com o quê? Construção. Construção também. Legal demais. Eu também peguei dele essa parte de construção, então a gente... o seu Mário cumpriu a missão dele. Cumpriu. Deixou um legado. Deixou. E você dando sequência nisso. Ô, Júnior, você estava falando que teve um momento, né, um momento de nascer de novo, praticamente, assim a gente considera no ambiente cristão, que foi o seu encontro com Deus, né? E aí você já tinha lá 20 e poucos anos. Quase 30, né? Quase 30. Quase 30. Teve essa oportunidade. E aí, cara, assim, quando você teve um encontro com Deus, você tem como descrever de maneira muito prática o que de fato mudou na sua vida? O que de fato, assim, você consegue enxergar uma mudança real que rolou naquele período, naquele momento? Como eu disse, estava comentando, todo homem ele tem um vazio dentro dele. Entendeu? Existe um vazio dentro do homem que tentamos preencher com algumas coisas, que são bens materiais, e muitos homens vão para o lado da prostituição, adultério, enfim. Autorrealização. Autorrealização. A humanização. Isso. E tentando preencher isso. E tudo isso, na verdade, o homem vai buscar e vai ver que o vazio vai aumentar, vai continuar e vai aumentar. Então, quando eu conheci o Senhor, quando eu tive um contato com Ele na palavra e uma experiência pessoal com Ele, mas pessoal mesmo, porque no dia que eu tive um encontro com o Senhor, esse vazio foi preenchido. E daí eu descobri que tudo aquilo que eu procurava não estava fora, estava dentro de mim.
Entendeu? E é esse o grande problema dos homens hoje, Tiago. As pessoas têm procurado fora aquilo que só encontra dentro dele, sabe? Então a gente precisa descobrir algo que está dentro de nós, o Senhor está dentro de nós. Então quando nós reconhecemos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Por isso que em Gênesis capítulo 1, ou 2, quando Adão pecou, a palavra de Deus diz que se Adão comesse do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. E Adão não morreu. Mas ele morreu espiritualmente. Fisicamente ele não morreu, mas espiritualmente ele morreu, ou seja, ficou um vazio dentro dele. Porque Deus nos fez para nós termos comunhão com ele todos os dias. Sabe? Falarmos com ele todos os dias, termos sentimento. Quando Adão pecou, houve um vazio dentro do homem. E esse vazio, Tiago, acompanha o homem pela eternidade, desde o início. Então, a partir do momento que Jesus veio, ele veio aqui na Terra para nos ligar com Deus novamente. Ele veio preencher esse vazio dentro de nós. Júnior, mas para de repente ter alguém que está assistindo e vai ficar pensando assim, putz, mas isso significa que eu não devo, então, colocar energia em prosperar financeiramente, em ter resultado, ou não tem nada a ver? Porque quando você, pelo que eu entendi, esse seu encontro, você já estava numa fase muito boa, inclusive. Exatamente. Sabe que a minha conversão aconteceu de maneira muito parecida. Muita gente fala assim, aí, que desgraça você estava vivendo quando você virou crente. Né? Tem uns caras que falam assim pra mim, que tragédia que você passou para virar crente. E eu explico, muito pelo contrário. Quando eu procurei uma vida cristã, uma vida de igreja, de comunhão, quando comecei a dar atenção para as coisas de Deus, foi exatamente numa fase que eu estava muito bem. Eu era muito jovem, estava tendo um resultado, inclusive financeiro, completamente diferente dos meus amigos da faculdade na época. E eu falei, poxa, deve ter alguma coisa me ajudando aqui, porque não pode ser um mérito só meu. Tem algo especial e eu acho que é esse tal de Deus aí. E aí eu fui lá em 2009, né, um pouco de 13 anos, e aí eu fui lá e fui procurar uma igreja e comecei a congregar, mais como forma de gratidão. Foi mais ou menos assim ou não, no seu caso? Você estava bem, estava decolando? As pessoas até perguntam para mim exatamente isso. Júnior, você não precisava disso, você estava tão bem, sabe? E, na verdade, uma aparência externa não mostra verdadeiramente a aparência interna de nós, o vazio que existe dentro de nós. Então, o que acontece? Eu fui para o Senhor porque houve realmente uma convicção daquilo que eu precisava para a minha vida. E não foi tudo aquilo que você já tinha não fazia sentido. Não fazia sentido Faltava nenhum. algo que tinha mais valor, né? Tanto é, Tiago, que logo depois que eu me converti, por alguns meses, me foi ensinado algo seguinte, que o cristão, aquele que se converte, que tem um chamado ministerial, ele não pode ganhar dinheiro. Então chegou um momento da minha vida que eu senti tão forte na minha vida um chamado de Deus para pregar o evangelho, para falar para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo, e isso me empolga, porque o que acontece? Se aconteceu algo de bom comigo, eu quero que todos ao meu redor estejam com isso também. Experimentem isso. Exatamente. Isso. Então eu comecei a ficar tão inquieto com relação a isso, que eu comecei a ministrar. Chegou um momento na nossa casa que tinha 90 pessoas escutando o evangelho. Virou uma igreja dentro de casa. Por quê? Porque a nossa alegria era pregar o evangelho, fazer com que as pessoas vivessem aquilo que nós estávamos vivendo. E chegou um momento, Tiago, que eu larguei tudo. Larguei empresa, larguei fazenda, larguei... Gente, eu larguei tudo. A sua operação financeira você deixou de lado? Deixei de lado, entreguei na mão da minha esposa, para ela, arrendei tudo que eu tinha e fui para dentro da igreja. E fiquei 9 meses dentro da igreja, porque tinha uma igreja que eu pastoreava. Com 3 anos de convertido, já comecei a pastorear uma igreja. E aí, daqui a pouco, comecei a entrar em depressão. Olha só. E é interessante isso, porque alguns foram chamados para isso. Nós estávamos conversando sobre isso, e é importante falar isso, porque hoje eu cuido de pastores. Nós fazemos parte de uma plataforma, a Missão Sudeste, que faz parte do MEVAN, e nós cuidamos de pastores. E eu vejo hoje muitos pastores, muitas pessoas que elas estão fora do chamado de Deus para a vida delas. Algumas pessoas, sim, foram chamadas para ficar dentro da igreja. Sabe o que eu percebo? O novo convertido é muito normal. Eu percebo isso com uma certa frequência. Talvez isso tenha acontecido, inclusive, comigo. Mas eu continuei no caminho do empreendedorismo. Mas eu percebo assim... A pessoa entra, começa a caminhar com Jesus, começa a entender o processo, se apaixona e começa a amar a Cristo de tal maneira
que olha para o púlpito, olha para um altar, olha para aquele microfone, olha para aquela postura, olha para aquela vida de doação à palavra, de doação ao reino, e começa meio que a ser influenciado de tal maneira a ponto de desejar, mais do que qualquer coisa, se tornar um pastor, por exemplo. Será que isso faz sentido? Faz sim. Você concorda? Faz, sim. Por quê? Porque nós achamos muitas vezes que fazer a obra de Deus é estar num púlpito, pregando o evangelho, mas hoje você prega em qualquer lugar. O seu lugar de influência é onde você está, sabe? No seu trabalho, na escola do teu filho que você vai buscar ali. Aonde você está, você influencia as pessoas. Então esse é o teu ministério. Você ganhar uma pessoa para o Senhor vai fazer a diferença. E isso sabota muita gente no início, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque as pessoas elas têm um entendimento errado daquilo que elas vão fazer. E, infelizmente, sabe o que acontece, Thiago? As pessoas se frustram lá na frente. Entendeu? Então, eu muitas vezes eu fico olhando pessoas entrando nesse lugar e nós, de certa maneira, tentamos ajudar, só que tem algumas pessoas que elas vão ter que passar por isso. Vão ter que experimentar. Tá? Quando Jesus foi, acho que se eu não me engano é João capítulo 3, que Jesus se encontra com a samaritana, ou 4, enfim. Ele diz a palavra seguinte, que eles estavam indo para Jerusalém, diz que no caminho era-lhe necessário passar por Samaria. Que Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, que do poço de Jacó, enfim, tem toda aquela história. E o que acontece? Tem coisas na vida de algumas pessoas que elas vão ter que passar por alguns lugares, mesmo ruins. Por quê? Porque você fala para a pessoa, olha, eu já passei por esse caminho, eu já passei por esse lugar. Não vai. Não, tem. A maioria das pessoas, ela tem sempre dois caminhos para se aprender algo. Uma maneira é ouvindo e a outra é caindo. Isso. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere cair ao ouvir. Essa semana mesmo vieram algumas pessoas para mim falar sobre empreendedorismo e a gente tem um pouco de experiência nisso e estava falando de abrir uma empresa, como abrir, e eu falei, olha, você faz desse jeito que eu faria isso. Entendeu? Então, essa pessoa, eu falei assim, se você fizer isso, eu creio que a chance de dar certo vai ser muito maior. Por quê? Porque eu já passei por esse lugar e não deu certo. Mas algumas pessoas, elas vêm te procurar depois que já erraram. Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos ter na nossa vida mentores. O que são mentores, Thiago? Mentores são pessoas que não estão preocupadas em levar vantagem nenhuma sobre a tua vida, mas querem que você cresça, que você se desenvolva, que você se dê bem. E hoje, cada dia que passa, como eu já disse, como está difícil ter mentores. Ou seja, para você escolher essa pessoa, é a quem você vai dar autoridade para te aconselhar, de fato. Exatamente. E na minha vida eu tive vários mentores, né? Só que existem mentores que chega um momento que eles vão passar pela tua vida, mas não vão ser sempre o mesmo. O meu pai foi o mesmo até o fim. Porque pai. Sabe quando você entende que o mentor... O amor do pai não muda, ele não se transforma num amor de interesse. Além de ser o pai, é o teu amigo, ele quer o melhor para você. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, Thiago, é que mentores, eles vão passar pela tua vida, alguns vão ficar, mas alguns vão passar e deixar alguma coisa boa. Então você precisa entender qual é o momento do mentor, daquele que está te ensinando. Qual é o momento dele? Está no momento que você está com ele? Está. Mas chega um momento que vai transicionar esse mentor. Vai vir outro. Talvez com maior conhecimento, talvez com algo novo para você. E aquele que foi, você vai entender que não é mais. Nós precisamos ter essa percepção. Porque passaram mentores na minha vida que eu tentei insistir com eles. E não deu mais certo. Por quê? Porque o interesse deles acabou mudando. E é interessante isso. E a gente precisa estar ligado nisso. E em Deus, você vai entender tudo isso. À luz da palavra. À luz da palavra. Júnior, você acha que o fato do seu pai ter te mentoreado por tanto tempo, isso de certa forma, o comportamento paterno, que é instinto paterno, Sim. de proteção, isso de certa maneira não bloqueia a gente? Não impede de você fazer algumas coisas? Porque sempre o pai é o pai, pô, ele quer proteger, ele quer falar, cuidado menino, não pisa aí, mesmo que ele não tenha pisado, né? Mesmo que ele não tenha passado por aí. Tem isso também, né? Tem. Por isso que eu falei para você. É uma mentoria mais cautelosa, hein? Muito cautelosa, muito. Então algumas coisas na minha vida que aconteceram, até de certa maneira meu pai, ele não foi contra, mas ele me segurou um pouco.
Por isso que em alguns momentos eu tive mentores que me ajudaram a entrar em alguns lugares que, na verdade, meu pai não foi contra, mas ele foi cauteloso, entendeu? Mas eu entrei não por uma palavra contrária dele, mas por uma cautela dele, mas mesmo assim eu entrei e deu certo. Algumas eu entrei também e não deu certo. Desobedeceu um pouquinho. Desobedeci um pouco. Então, a nossa vida ela é pautada em pessoas que querem nos levantar, querem nos levar a algum lugar. Todo mundo tem um interesse. Todo mundo tem interesse, exatamente. E esse é o grande problema. Um era um interesse de proteger o filho. Uhum. O outro depois era o interesse de evoluir para algo a mais. Sim. Sair do campo da mentoria, de repente fazer um negócio, Exatamente. sei lá, ocupar um espaço lá na igreja. E o problema, o empreendedor é muito assim, né, Thiago? O empreendedor, ele chega num lugar, ele gera uma amizade, mas ele sempre está de olho. E esse problema do empreendedor, às vezes eu como pastor, eu tenho que segurar muito. Por quê? Porque todo lugar que a gente vai, pessoas têm ideias, pessoas querem, então precisa segurar isso dentro de nós. Eu falo de nós porque você também tem isso. Sim, eu sei que o Thiago tem isso. Sim. Então, o que acontece? Isso está dentro de nós que a gente precisa segurar muitas vezes, porque tem coisas que vão ser para nós, mas tem coisas que não vão ser. Exato. Entendeu? Então, tem coisas que vão passar por nós vamos ajudar pessoas a chegar num lugar, mas não é para nós. Nós só estamos ali como vou dizer um canal, mas... Uma rampa. Uma rampa. Exatamente. Que dá um empurrão. Exatamente. Eu fui rampa para muitas pessoas na vida. Exatamente. Entendeu? Conversei há um tempo atrás com o pastor Djalma Toledo, grande homem de Deus, respeitadíssimo aqui de São Paulo, respeitado no Brasil todo, pastor de vários pastores famosos, amigo meu, reconhecidos. E aí nós almoçando, ele falou, aí a gente começou a falar de negócio, ele começou a tremer assim, mexeu o braço, ele falou assim: Thiago, é incrível, eu abandonei o mercado, eu só quero pastorear a igreja, mas começou a falar de negócio é um perigo, porque eu já quero me envolver, já quero fazer parte, né? O Toledo, o Djalma tem uma história muito legal. Ele tinha uma empresa isso. granito, se eu não me engano. Isso mesmo, de mármore, isso aí. E ele largou tudo por causa de um chamado. Exatamente. O pastor Djalma, ele tem um chamado. Ele tem um chamado. Nitidamente. É nítido. Então, eu entendo isso. Só que existe ainda a veia empreendedora. Como o meu pastor Luiz Hermínio, também tem uma veia empreendedora. Ele junta muitos empresários, mas sobe o sangue dele quando ele vai falar sobre empreendedorismo. Entendeu? Então, é isso. Só que ele foi chamado para pregar a palavra. E é para ajudar homens a chegar em lugares e a palavra diz que existem reis e sacerdotes. Alguns foram chamados para ser reis, outros foram chamados para ser sacerdotes. E nós precisamos entender o lugar de cada um. Quando a gente entende o lugar de cada um, nós vamos voar. O Marco, falando de Djalma Toledo, outro cara que anda com ele, o Marco Yamin, ele fala isso também, né? Ele fala assim, existem os pastores de púlpito e os pastores de mercado. Perceba onde você deve estar. Isso. Thiago, é algo interessante. Eu, como empresário hoje, você também como empresário, nós conseguimos chegar em pessoas que um pastor de igreja não consegue. Nós conseguimos atingir homens, entendeu? Você mesmo falou para mim que esses dias teve com o grande político da nação aqui junto. Exato. Se você fosse um pastor, talvez você não teria esse acesso a esses homens. Exato. Entendeu? Esses dias atrás eu estava com um deputado estadual lá em Campinas, a gente sentou junto para conversamos sobre tudo, sobre Deus, sobre a igreja, sobre empreendedorismo, sobre a política, entendeu? E daí, cara, ficamos amigos. Agora você fala para mim, se você fosse um pastor de uma igreja, você teria esse acesso? Talvez não teria. O cara já recebe, né, é diferente. De ré. Exatamente. Então eu acho que hoje nós precisamos de homens de Deus, sim, na política, eu acredito. Nós precisamos homens de Deus na igreja, como precisamos. Mas nós precisamos de homens de Deus no meio empresarial, no meio network. Eu, sinceramente, eu enxergo a igreja mais como uma função, a igreja templo, né? A igreja templo. Sim. Eu enxergo ela mais como sendo um braço de amparo social, sabe? Do que outra coisa. Você sabe que uma coisa que a gente fala muito... a igreja é o lugar que está de porta aberta para qualquer tipo de gente. O cara tá passando ali na frente, dependente químico, qualquer... Família destruída. Sei lá, problema financeiro, qualquer coisa parecida, qualquer coisa que esteja distante dos princípios, né, da Bíblia, essa é a única porta que estará sempre aberta para todo tipo de gente. Então a igreja, teve um período que eu me afastei
da vida cristã, de comunhão, aquela coisa toda, mas algo que eu nunca permiti é que as pessoas falassem mal de pastores ou da igreja, até mesmo de padres, porque eu falava, pô, sobre isso, eu fazia essa defesa. Olha, a igreja desempenha um papel social muito importante, que o Estado não consegue. O Estado não consegue. Você vai em São Paulo, no centro, na Cracolândia, você vê o fracasso do Estado dali. Tá ali. Agora você vai na igreja, tem um bocado daqueles caras lá dentro já, convertidos, produtivos, já inseridos no mercado, graças ao papel da igreja, obviamente. Mas que todas essas outras funções que existem na sociedade, elas precisam ser ocupadas por homens de Deus, é fato. É fato. Cada um no seu ministério, cada um na sua vocação, né? Homens verdadeiramente cristãos, verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente Deus. E não importa, eu falo muito isso, né? Não importa a religião. Nós temos o pastor Juscelio, que é o nosso pastor lá em Campinas, ele se converteu na igreja católica. Isso. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas tentam falar a igreja aqui, e Deus está aqui, Deus está ali. Não, Deus está dentro de nós. Então, a gente precisa fazer essa diferença. As pessoas precisam ver Deus dentro de nós, aonde nós estivermos. E isso vai fazer diferença. E eu falo muito isso, o quê? Lá em Campinas, eu, pastor Juscelio, pastor Jean, enfim, o que nós falamos lá em Campinas muito? A igreja não é para nós já que somos convertidos, é para a pessoa que está perdida, mas o mais importante, para os nossos filhos. Eles precisam ter uma visão de igreja, eles precisam entender a comunidade, como funciona. Então, eu vejo uma importância muito grande ter o templo físico, entendeu? Para as pessoas comungarem, para as pessoas receberem a palavra, para a gente estarmos juntos. Então eu vejo isso. Só que eu entendo que nós precisamos ter homens de Deus em todos os setores da sociedade. Nós falamos sobre isso no almoço hoje, né? O quanto a gente está aí agora pagando preço, talvez até na política, a gente discorda de um monte de coisa que está acontecendo, de alguns movimentos, dessa direção que a política tomou, que a educação tomou, esse caminho que o nosso país, por exemplo, trilhou nos últimos tempos, em se tratando de política e de educação, por exemplo. São dois temas bem relevantes e que estão inflamados demais agora, novamente, nesse período eleitoral. E a gente, de certa forma, olha para si, né, olha para o espelho e vê que a igreja falhou. O cristão foi omisso nos últimos 30 anos no Brasil. Exatamente. As nações mais prósperas do mundo, se tem uma instituição que é ativa, atuante, respeitada e relevante para a sociedade, se chama igreja. Sim, exatamente. E a gente falhou aqui, né? Falhou. No Brasil nos últimos anos. Infelizmente falhou. E é interessante isso porque hoje, quando você chega para as pessoas e fala que você é pastor, a pessoa ela olha para o seu carro, olha para a sua roupa, olha para o seu jeito, porque ou então já pensa, o que ele vai querer de mim? E é interessante porque eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, minha filha fez universidade lá, e eu vejo lá o respeito pelos pastores é diferente, entendeu? Nós precisávamos entender isso aqui no Brasil. Haver uma ideia que a pessoa entregou sua vida para isso e na verdade, porque ela acredita em algo, entendeu? Acredite em algo que mudou a história da vida da pessoa e pode mudar a história de qualquer um. Então, nós precisamos entrar nesse lugar hoje, entendeu? O respeito precisa voltar, entendeu? E não é segredo para ninguém que o governo norte-americano, por exemplo, a Constituição norte-americana, ela é praticamente fundada na Bíblia, né? Com fundamento, com princípios da palavra. Então, veja a influência do cristianismo no governo norte-americano. Agora, eu estou lendo um livro, falei para o Júnior no almoço, um livro do John Stott que fala sobre a vida do cristão nesse mundo não cristão, né? E fala exatamente sobre isso, como dessa omissão, dessa falta de nós nos envolvermos nos movimentos sociais populares. Por quê? Porque o julgamento contra os pastores, essa coisa, esse julgamento meio que generalizado, né? Poxa, isso está vinculado a essa imagem negativa do pastor que chutou a santa, do pastor que roubou o dinheiro, o pastor que saiu com a mulher lá, com a irmãzinha lá da igreja. Isso está vinculado a uma minoria da minoria da minoria, com raros casos.
O número de pessoas que pratica isso dentro de um ambiente de igreja é infinitamente, é muito baixo, né? É desprezível. Não sei, eu estou tentando achar a palavra aqui para dizer o quanto é pequeno. Mas aí vem a mídia tradicional e gera uma visibilidade tão grande para isso que rotula, mas aí de novo a gente falha, porque a gente não se posiciona mostrando o outro lado. Apesar de que eu estou otimista. Estou otimista porque eu estou vendo um movimento nos últimos anos onde pessoas da mídia se posicionando, mostrando que existe um outro lado. Ou seja, a gente precisa o tempo todo mostrar um outro modelo, o nosso modelo. Exatamente. Não aquele mais que a mídia tentou inserir na nossa cabeça. Não aquele que a mídia tentou rotular a nosso respeito. Então eu estou bastante otimista com grandes homens de Deus. Posso citar no Brasil. Bom, o Bruno trouxe aqui, o Bruno é uma das pessoas que trabalha aqui com a gente. Eu brinco que ele é nosso pastor aqui, é um líder de células, da Igreja Videira, enfim, tem uma história linda. Ele trouxe agora o exemplo do Kanye West, maior rapper americano, né? O Kanye West ele foi citado na última eleição, na eleição que o Biden se elegeu nos Estados Unidos, ele era citado nas pesquisas espontâneas como um possível presidente dos Estados Unidos. Ele é esposo da Kim Kardashian, uma das mulheres mais sensuais do mundo, segundo as revistas de moda. O cara, rapper, bilionário, ele chegou num determinado momento que ele já tinha a mulher mais bonita do mundo, segundo as revistas Vogue e os desfiles de moda. Ele era um dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes. Ele tinha o avião que ele queria, morava na mansão que ele desejou, que ele nem imaginou que ia morar. Ele tinha a música dele tocando o mundo todo, que se converteu, que ele preencheu o vazio que estava faltando. O vazio que estava faltando. Aí, aqui no Brasil, Carlos Wizard, lá de Campinas, bilionário, um homem de Deus, um homem alinhado, que virou uma referência, tornou uma referência. Paulo Vieira, grande homem de Deus, um cara alinhado que ajuda, mentora milhões de pessoas aí. Mentoria, né? Milhões de pessoas no mundo, treinador, tantas referências, tantas pessoas. Aí a gente está vendo o próprio Pablo Marçal, né? Um cara que tá se destacando muito, artistas, enfim, muita gente boa, eu quero dizer assim, gente de relevância, que tem notoriedade pública reconhecida, assumindo posicionamento de cristãos. E o que eu acho interessante, ainda tem gente falando mal. Não para pensar, fala, pera um pouquinho. Será que só eu sou inteligente e esse povo aí, eles perderam algum... Só eu que sou desalienado? Só eu que sou desalienado? Então o que acontece? Nós vemos que existem pessoas inteligentes e muito inteligentes que estão indo para esse lugar. Por quê? Porque elas descobriram algo. E eu falo para as pessoas, queira descobrir isso aí. Sabe, põe a Deus à prova, vai atrás, vai experimentar, vai viver essa experiência. Experimenta isso, gente. Pô, sabe, é uma coisa tão maravilhosa que muda o destino. Olha que interessante isso, Tiago. Eu estava pensando esses dias, a partir do momento que eu me converti, eu mudei a história das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 18, uma de 24 hoje, mas mudou a história das minhas 2 filhas, mudou a história da minha esposa no meu casamento, a minha vida. Mudou a história dos meus netos, com certeza. Vai mudar a história de toda a minha geração daqui para diante. De uma decisão que eu tomei, minha esposa tomou, que mudou a história de toda a geração. Então você vê que é algo assim tão maravilhoso que às vezes as pessoas não querem enxergar, não querem ver o que realmente transforma e muda. Então, querido, você que está aí nos assistindo, você acha que nós somos fanáticos? Experimente viver essa experiência, se dê essa oportunidade para Jesus. Depois você tem a opção de decidir e de enxergar, de vivenciar se é fanatismo, se não é, se é emocional, se não é, se é real ou se não é. Porque tem umas coisas que acontecem nesse ambiente, quando a gente começa a viver isso, eu brinco com os amigos, falo assim, tem uns milagres que se a gente contar, o povo quer internar a gente numa clínica, porque ou você caminha nisso para você ter sensibilidade de entender, ou você acha que o cara ficou louco, né? Exatamente. Você tem algum milagre marcante na sua vida? Muitos, meu Deus, mas os maiores milagres, na verdade, eu acho que aconteceram comigo, né? Tem vários milagres marcantes, assim, mas o maior milagre aconteceu comigo quando eu
eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente. Porque eu li um livro da Kathryn Kuhlman, que fala, o livro chama-se Eu Creio em Milagres. E conta só os milagres que aconteceram em todo o ministério dela. E foi interessante que um dos milagres que ela falou, maior, e foi o que mexeu muito comigo, e eu chorei muito no dia que eu li aquilo, porque, veja bem, hoje eu tenho pregado muito, tenho vivenciado muito, orando por pessoas que estão doentes, que estão enfermas, e na verdade havia um questionamento na mente dessa mulher, que ela falava assim, puxa vida, eu oro por tantas pessoas, por que Deus não cura todo mundo? Só que um dia chegou uma pessoa e foi falar com ela, e falou assim, olha, eu fui num evento seu e meu pai estava com câncer, e você orou por ele e ele não foi curado, ele morreu. Mas antes dele morrer, ele aceitou Jesus. Ele voltou da tua ministração com Jesus no coração. E falou, foi o maior milagre da vida do meu pai, foi esse, que ele morreu e morreu com o Senhor. Então eu creio hoje, tantos milagres que aconteceram, sabe? Esses dias atrás mesmo, bati o carro, quase, o carro deu perca total em mim, não aconteceu nem o risco, dormi no volante do carro. Foi algo assim, e realmente eu vi a mão de Deus me guardando, porque se eu desviasse do poste que eu bati, cairia num buraco, o carro capotava, poderia ter morrido. Se eu batesse no centro, o poste que eu teria caído em cima do carro. Então, são coisas que acontecem comigo, que o tempo todo tem acontecido verdadeiros milagres. Mas o maior mesmo foi a minha mudança de vida. O que aconteceu dentro de mim, que eu vi a vida de uma maneira totalmente, assim, sem sentido. E eu descobri o sentido para a minha vida. Então eu acho que o maior milagre que aconteceu comigo foi eu ter descoberto o sentido da minha vida. Porque muitas pessoas, Tiago, passam pela vida aqui na Terra. Nós temos uma vida curta, 70, 80 anos, alguns chegam a 100, eu vou chegar a 120, tá? Eu também, cara. Você também? Vamos para lá. Já combinei com a minha esposa. Já combinamos. Vamos sair daqui antes dos 120. E já pedi para Deus, todo dia eu peço, Senhor, olha, vai ter que fazer a nossa parte, né? Permita. Então, o que acontece? Eu vejo hoje a vida de uma maneira diferente. Realmente, eu vejo o sentido da vida. E tem muitas pessoas vivendo a vida inteira aqui e não descobrem o sentido da vida. Então, eu acho que o maior milagre que aconteceu comigo, descobrir o sentido da minha vida. Eu acho que não tem milagre maior. Porque você pode ter um milagre hoje de uma cura de uma doença, de pagar uma conta, do teu filho, sabe? Você pode ter vários milagres, mas o maior milagre é a gente descobrir o sentido da vida. E quando nós descobrimos por que nós estamos aqui na Terra, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Para que nós possamos dar sentido à vida de outras pessoas. Porque eu não consigo admitir, Tiago, eu passar por essa vida, acabar minha vida. E esqueceram, o Júnior foi uma pessoa boa, morreu. Cara, eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E graças a Deus, hoje, eu tenho visto muitas pessoas chegarem até nós e falar, se não fosse por você, não fosse pela tua palavra, olha, meu casamento estaria destruído, meus filhos. Então, um legado que nós deixamos. Um legado que nós deixamos na vida das pessoas. O Senhor mudou minha vida e está mudando a vida de muitas pessoas através da minha vida. Então eu acho que o maior milagre que aconteceu comigo é isso. E isso eu procuro passar. E o dia que eu estiver com o Senhor, pessoas ainda vão estar falando o meu nome aqui. Pastor Júnior. A maior prova de que isso é um grande milagre, que é relevante, é importante, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele, por conta dessa mensagem, que ele se dispôs, que ele colocou energia para esparramar, para plantar no coração das pessoas, ele se tornou um cara que ainda hoje ele é seguido por no mínimo aí 2 bilhões de pessoas, de 2 bilhões de seres humanos no mundo inteiro. Então, acho que o maior exemplo de que isso que o Júnior está falando faz sentido é o próprio Jesus. E aí, falando de missão, Júnior, como é que você vê sobre a sua missão? Porque, afinal de contas, você era um empreendedor, sempre foi. Queria que você contasse um pouco disso, sabe? Para as pessoas entenderem. Um cara bem sucedido, que vai para a igreja, se dedica 15 anos ao ministério, e aí, de repente, agora dá uma afastada, uma recuada, né? Não do ministério, mas da função eclesiástica formal, talvez, né? Volta para o business, cheio de ideia, cheio de energia,
com vários projetos ao mesmo tempo, pensando algumas coisas com a filha, inclusive. Conta um pouco, por favor, em alguns minutos, esses últimos 20 anos aí. É interessante isso, né? Porque, como eu estava dizendo antes, nos ensinaram que ganhar dinheiro para o meio cristão era errado. Então, o que acontece? Por muitos anos, até de certa maneira, eu achei que era pecado ganhar dinheiro. Interessante isso. E através da vida do meu pastor Luiz Hermínio, pastor Juscelio, que nos auxiliaram muito nessa área, porque eles começaram a ministrar a nossa vida, mostrando realmente que nós podemos ser um empreendedor e estar no meio cristão. Então, o que acontece? Por muitos anos, eu recuei, mas nos últimos 10 anos eu comecei a avançar nessa área de empreendedorismo. E eu recebi uma palavra, Tiago, e é interessante isso, porque esses dias, como eu disse, também veio uma pessoa falar comigo se ela devia ou não devia fazer alguma coisa. Eu falei assim, você tem uma palavra em cima disso? Porque é muito importante, e eu gostaria de explicar o que é uma palavra. Uma palavra é um sentimento que você tem dentro de você para você fazer aquilo. E todas as vezes que nós vamos fazer algo... Mas é um sentimento que permanece, né? Exatamente, as pessoas precisam entender isso. Não é assim, eu senti algo, vou fazer, não. Não. Você sabe que é de Deus quando vem, e você tem um sentimento, vem vai vem uma pessoa aí, fala a respeito daquilo, toca naquilo. E é importante você falar isso, Tiago, porque deixa eu até, ainda dentro da tua pergunta, falar realmente sobre isso, porque muitas pessoas elas liberam uma palavra e nós às vezes entendemos como sendo de Deus, mas às vezes ela está dentro, é uma vontade que nós temos dentro de nós, como eu disse hoje, eu vou repetir aqui, a nossa alma é a nossa maior inimiga, o nosso sentimento, a nossa vontade é a maior inimiga que nós temos. As pessoas falam, não, o diabo é nosso inimigo. Sim, ele é, isso já está certo, mas a nossa alma muitas vezes é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque ela quer nos levar para lugares que às vezes Deus não tem para nós. E aí nós recebemos uma palavra de uma pessoa que vem de encontro à nossa vontade, à nossa alma, e nós começamos a andar nesse lugar. Entendeu? E esse é o grande problema. Nós precisamos entender que um sentimento de uma palavra e a certeza de uma palavra, ela é confirmada pela palavra de Deus e confirmada no nosso espírito. Então é uma coisa assim muito, muito próxima daquilo que a nossa alma sente. Não sei se eu estou sendo claro com relação a isso, mas existe uma palavra da alma e uma palavra do espírito, entendeu? E a palavra da alma é uma vontade que existe dentro de nós, algo que sempre está dentro de nós estamos querendo entrar nesse lugar e às vezes nós usamos a palavra de Deus para entrar nesse lugar. Para fundamentar isso. E quando descobrir se é de Deus ou não? Então, como descobrir? Esse é o grande ponto. Eu tenho um amigo que fala que o homem que descobriu o chamado de Deus para a sua vida é a pessoa mais feliz da Terra. Como você descobrir? É quando você entra no lugar e você começa a ver as coisas dando certo de uma maneira correta. Porque tem muita coisa dando certo da maneira errada. Eu sempre falo isso. Tem muita gente fazendo as coisas de Deus sem Deus. E tem muita gente fazendo a coisa certa da maneira errada. Dando certo da maneira errada. Sim. Então nós precisamos entender isso. Dando certo aos olhos do homem. Isso, exatamente. Está dando certo, mas não está. Um jeitinho aqui, um jeitinho brasileiro aqui, um jeitinho brasileiro ali. E isso precisa acabar no Brasil, né? Esse jeitinho brasileiro, né, gente? Porque o cristão, o homem de Deus, ele não pode dar jeitinho nas coisas. Entendeu? Porque não funciona. Você vai... Eu gosto de uma passagem quando Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar o mar da Galileia. Eles foram atravessar o mar e daí Jesus pegou, deitou no barco e dormiu. E no meio do caminho diz que começou uma tempestade terrível, tempestade. E Jesus dormindo. E eu não consigo, se a gente for visualizar aquilo que aconteceu, não era esses iates que existem hoje, com cabine, com banheiro, não, era um barco onde tinha os lugares para sentar e tomando chuva. E Jesus estava ali. E os discípulos de Jesus, pelo menos 4 deles eram pescadores, e começaram a ficar desesperados e o barco ia afundar. Mas chegou um momento que eles acordaram o mestre, acordaram Jesus. E imediatamente diz a palavra que Jesus levantou as mãos, o barco, a tempestade parou e diz que logo em seguida eles chegaram ao destino deles. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós começamos da nossa maneira, do nosso jeito, e no meio do caminho a tendência de dar errado é muito grande. Mas
quando nós chamamos Jesus para fazer parte dessa travessia, desse caminho que nós estamos andando, o que acontece? A chance de dar certo é muito grande. Então, quando nós temos uma convicção daquilo que Deus está fazendo, como? Uma paz do coração, que está tudo certo. E esse período, da sua caminhada como empreendedor e como pastor, como que você identificou que Jesus estava com você? Pois é. Eu entendo hoje, é algo interessante isso. Porque quando eu comecei o ministério, comecei a igreja propriamente dita, nós começamos uma igreja do zero, e muitas pessoas nos perguntavam, por que você começou do zero? Por que você não foi já para uma igreja? Porque eu achei, e hoje eu tenho a convicção disso, que eu tinha algo para oferecer, no qual as pessoas, eu não encontrava em lugar nenhum. E um dia encontrei um pastor Luiz Hermínio, que andava, ou falava, ou ministrava a mesma coisa que a gente acreditava. E eu entrei nesse lugar, e daí nós começamos o trabalho, e eu entendo que Deus ele dá uma unção específica, dá uma capacitação específica para um tempo específico. Por isso, nesse tempo que eu fiquei como pastor de igreja durante os 15 anos, o que aconteceu? Eu consegui administrar a igreja e os meus negócios. Então, eu uma construtora, eu construía casas para vender, eu participo do ramo de agronegócio, do agronegócio, então eu conseguia conciliar a igreja. Deus me deu uma capacitação. Não me pergunte como, Tiago, e não sei te explicar como. Porque a vida da igreja, eu acho que ela é mais exaustiva do que a vida do empreendedor. Muitas vezes. Porque é muita gente, é muita família. É muito tipo muito problema. Muito problema na frente do pastor. Exatamente. E as pessoas, elas vêm querendo que você, de uma certa maneira, resolva o problema delas. Quantas Seja vezes entregue a solução. Eu com muitos problemas da empresa para resolver, as pessoas me ligavam de madrugada, eu ia na casa das pessoas, ir no hospital, em velórios, no meio da noite, para orar por pessoas, e isso realmente era um chamado. E hoje, às vezes eu paro para pensar, eu falo, como que eu consegui esses 15 anos isso? Foi realmente uma capacitação sobrenatural de Deus, por um tempo. Na minha vida foi isso. Eu entrei nesse lugar para cumprir o propósito que hoje está acontecendo em Campinas. A igreja cresceu, as pessoas estão... E Deus me colocou em um lugar hoje de cuidar de vidas, cuidar de pastores, mas ao mesmo tempo com muitos projetos, como o Tiago perguntou, voltando à pergunta do Tiago, o que está acontecendo hoje? Projetos com a família, novos empreendimentos, novas coisas. Deus está enviando e me dando algumas expertises que eu não tinha. Eu, com 55 anos hoje, eu sou de uma era onde não existia celular, não existia computador. O mundo digital para nós hoje realmente é algo assim muito novo, mas eu entendi uma coisa que eu tenho que aprender. E eu estou estudando para isso, aprendendo novas coisas. Não existia podcast? Não, meu Deus. Meu Deus, quando inventaram... Eu estava falando ali com as meninas, a gente estava conversando, e eu falei, quando o fax foi inventado, para mim foi uma das maiores invenções que já existiu. A revolução que eu colocava um papel desse lado aqui, ia para qualquer lugar do mundo, que outra pessoa que tivesse o fax. Então, realmente foi uma revolução. Então, a nossa cabeça ela não acompanhou a tecnologia. Só que hoje eu estou vendo que eu tenho que voltar a estudar. Aí você fala assim, você precisa disso hoje? E o pior é que eu não preciso. O melhor, né, vamos dizer assim, eu não preciso disso hoje. Mas eu entendi algo que... eu quero falar um pouco do reino de Deus hoje. Claro. Que eu entendi algo, o seguinte. E foi nos ensinado muito isso. Que as pessoas de fora iam trazer recursos para dentro da igreja, para cumprir o propósito de Deus na terra. E hoje eu tenho um entendimento ao contrário, que Deus nos deu capacitação para trazer recursos para o reino, recursos para o Senhor. Ou seja, construir algo físico, algo que mude a vida das pessoas. Então, hoje eu entendo que o que eu tenho para viver é suficiente para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos viverem sem eu fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada na vida, os meus netos vão viver bem. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, eu sei que Deus tem algo a mais, então Ele está me colocando no mundo de empreendedores, fazendo novos empreendimentos, para que eu possa, primeiro, divulgar a palavra de Deus. Porque se eu ficar sentado em casa, tranquilo, sem fazer nada... Vai ficar um inútil. Vou ficar um inútil, exatamente. Então hoje eu entendi que o empreendedorismo vai fazer com que eu consiga divulgar a palavra de Deus e trazer recursos. Porque eu tenho uma palavra,
que tudo aquilo que entrar de agora em diante na minha vida, eu vou investir no reino. No reino Não é o dízimo mais. não é mais o dízimo. É o que nem fala meu pastor. É o tudimo, né? Que Tudízimo. Tudízimo. Tudo aquilo que entrar realmente vai ser para fazer algo, sabe? Para divulgar o reino de Deus, para divulgar aquilo que Deus fez na minha vida. Como eu disse no início. Então, e precisa de recursos para isso. Tudo isso aqui foi montado por quê? Porque Deus deu recursos para vocês fazerem isso. Se vocês não tivessem recursos, mas isso não teria acontecido. Mas ele deu uma obrigação também, meu amigo. Falou, vou dar o recurso, mas vocês vão ter que usar isso a favor do reino. Isso aí. Vocês falem do meu nome. Ele só dá com um propósito. Entendam isso. Deus não dá para homens de Deus dinheiro para você ter mais um carro, para você ter mais uma lancha, para você comprar uma casa na praia. Isso tudo é bom, vai poder fazer? Sim, não tem problema. Mas ele te dá recursos para você cumprir um propósito. Isso eu tenho caminhado, é um propósito que a gente tem que entender. Então ele vai enviar coisas para aquele que tem um propósito. Jesus conta uma parábola que havia um fazendeiro, né, um senhor, que deu alguns talentos para algumas pessoas. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. O que tinha 5 investiu esses talentos e juntou 10. O que tinha 2 investiu esses talentos e juntou 4. O que tinha 1 ficou com medo e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, ele foi perguntar para o que tinha dado 5. Quantos talentos você tem? Ele falou, olha, dos 5 que o Senhor me deu, agora eu tenho 10. Multipliquei. O que tinha 2, ele pegou, olha, Senhor, eu multipliquei, agora eu tenho 4. E o que tinha 1, devolveu 1 para o Senhor e falou, olha, eu sei que o Senhor é um homem duro, eu fiquei com medo. E daí o Senhor pegou o talento daquele homem, deu para o que tinha 5 e tirou aquele homem do meio dele. Ou seja, Deus nos deu talentos para que nós possamos multiplicar esses talentos. E por que eu vou deixar esses meus talentos enterrados? Por muitos anos, Tiago, eu quis enterrar o meu talento. Por muitos anos eu quis deixar debaixo da terra. Mas hoje eu descobri algo, que se eu tenho um talento que Deus me deu, que seja um só, eu vou investir no reino, para que ele multiplique, para que quando o Senhor voltar e falou, cadê os talentos que eu te dei? Eu falo, Senhor, está aqui. Olha essas pessoas que vieram ao Senhor por minha causa. Olha o que eu fiz. É isso. É isso que te motiva hoje. É isso que me motiva. É o que me faz caminhar. É esse lugar. Entendeu? Não é mais por uma necessidade, que um dia pode ter sido, mas hoje não é mais por necessidade. É por um propósito. Por um motivo nobre. Nobre, muito nobre. E as pessoas precisam entender isso. Falar, mas você está trabalhando por quê? Porque eu tenho um propósito na vida. É isso. Júnior, eu vou dar uma paradinha rápida aqui só para dizer para o pessoal de casa que se você quer ter alta performance naquilo que você está produzindo, seja você alguém que trabalha com internet, que trabalha com comunicação, que trabalha como, de repente, está estudando para passar em algum concurso, ou talvez um vestibular, ou quem sabe você esteja nos assistindo e você é um gamer, ou você trabalha com um trader no mercado financeiro, aquele tipo de atividade que exige muita energia, muita concentração, eu quero te mostrar o Brain Action. Exatamente, um suplemento alimentar que vai te auxiliar na melhor performance para o uso da sua memória, na sua concentração e no seu foco. E sabe o que é melhor? Tudo isso através dessa cápsula aí com ingredientes naturais. Então clique aqui nesse botão, clique no link que está aqui abaixo deste vídeo e acesse agora a página do Brain Action e conheça mais a respeito desse suplemento alimentar que vai te auxiliar na sua performance. Porque afinal de contas precisa ter energia, né? Sim. Ei, Júnior, a gente precisa ter energia. É muito. Para fazer tudo isso. Eu preciso experimentar esse Brain Action. Para fazer tudo isso que o Senhor nos delegou, Sim. tem que ter disposição, né, cara? E aí a gente tem uma pessoa em comum que a gente tem muito amor, muito respeito, que é o próprio pastor Luiz Hermínio, né? Que é o cara que Deus usou para liderar o Mevan, a igreja onde a gente congrega, que a gente tanto ama, que a gente é tão grato, que é um cara que tem um Brain Action na veia aí, né? Ele está sempre ligado, sempre muito disposto. Pensa uma pessoa disposta, é ele. E é interessante que eu vejo sempre o meu pastor... O que você modela no Luiz Hermínio? O que você mais extrai dele, assim? O que ele mais te dá de exemplo? Cara... Além dessa energia. É uma vida de doação. Deixa eu contar uma história que está na palavra de Deus, está lá em Atos dos Apóstolos. Quando Ananias e Safira, eles viram, diz a palavra,
que os discípulos, as pessoas que estavam recebendo a palavra, iam colocar nos pés dos apóstolos dinheiro para manter aquilo que eles estavam fazendo. Então, conta a história de Ananias e Safira. Eles venderam uma terra, uma herança, e esconderam metade da herança. Foram lá e entregaram só uma parte da herança para os discípulos. E diz Pedro que, por eles terem enganado o Espírito Santo, os dois vieram a morrer. Está lá em Atos, capítulo 4, 5, enfim. Não me lembro agora, 2. Só que o que acontece? Os dois morreram. Mas o que aconteceu com eles? Eles não perceberam que um pouco antes deles entrarem nesse lugar, foi um homem chamado José. José vendeu a sua herança, tudo aquilo que ele tinha, e entregou aos pés dos apóstolos. E eu entendo uma coisa, esses homens morreram, esse casal morreu porque eles mentiram ao Espírito Santo, eles não entregaram tudo. E eu vejo hoje o pastor Luiz Hermínio, é um lugar que eu não estou falando de morte, mas é de vida. Eu entrei num lugar, o Mevan hoje é um lugar onde o pastor presidente, pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, ele entregou tudo que ele tinha. Atos 5. Atos 5. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha. Então estava mais ou menos por ali. Atos capítulo 5. Sim. Então o que acontece? Ele entregou tudo que ele tinha. E eu vejo na vida do meu pastor isso. Meu pastor já ganhou vários carros, deu todos. Casas, ele deu todas. Então hoje eu tenho visto, e a minha vida tem sido pautada num referencial que é ele. Tudo aquilo que ele tem dado, Deus tem dado muito mais para ele. E é interessante isso. Hoje eu tenho, não quero falar nada sobre isso, enfim, mas eu tenho entrado nesse lugar de doação, de entrega. E ele tem sido o meu referencial com relação a isso. Tipo assim, não ostenta, não precisa expor, mantém-se humilde assim como Jesus foi. Exatamente. No entanto, é extremamente próspero no sentido de não de riqueza, de fortuna, de exibição, mas de não lhe faltar nada. Exatamente. Tem as mesmas tretas que nós, o mesmo problema, tem desafios familiares, Muitos. tudo normal, né? E aí é um processo que a família toda precisa entender também e apoiar, porque é um tempo de ausência de casa, né? É um desafio. Você vê que é dada essa missão, e essa missão custa muito mais caro do que as pessoas podem imaginar. Exatamente. Vai muito além do recurso financeiro, porque a vida... É a vida, não tem nada mais Quem precioso. paga esse preço é a família toda. Exatamente. A coisa mais preciosa que nós temos, Tiago, é o tempo. Não tem nada mais precioso que o tempo, sabe? É algo que a gente não pode desperdiçar. Hoje é o nosso tempo. Falando em tempo, você como pastor, a ansiedade, ela atrapalha mesmo no processo? Como é que você viu muito talento sendo desperdiçado por problema das pessoas com ansiedade? É normal isso, da gente querer acessar tudo, acelerar tudo? Como é que você enxerga isso aí? É interessante você falar sobre isso, porque é dos pontos que mais, assim, mais me pega é a tal da ansiedade. Eu sou uma pessoa, assim... Eu descobri que eu tenho um TDAHL, não me lembro agora como que chama isso. Esse negócio aí. É esse negócio aí, sim. Que é ansiedade ao extremo, entendeu? Então eu tenho muita ansiedade, e isso eu tenho colocado no Senhor. Eu tenho tentado sair desse lugar, entendeu? Por muitos anos, porque, assim como meu pastor, a gente é muito ansioso para que as coisas aconteçam. Então a ansiedade, ela é muito perigosa, mas ao mesmo tempo ela é benéfica. Como isso? Uma coisa perigosa, ruim, é boa? Porque tem muitas pessoas que elas são conformistas. Elas poderiam até ter um pouco de ansiedade, mas elas se conformaram, e daí a conformidade ela tira um pouco a ansiedade. Então, o que acontece? A ansiedade ela é boa quando você quer fazer algo bom. Quando ela é produtiva. Quando ela é produtiva. Quando ela gera movimento. Gera movimento, sabe? Então, mas ela é ruim porque ela tira um pouco a nossa paz. E muito, né? Então, na verdade, ela tem que ser muito comedida. Entendeu? A ansiedade nós precisamos administrar, porque todo mundo tem um pouco de ansiedade. E a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente tem que administrar muito essa ansiedade dentro de nós. Porque às vezes ela é benéfica, mas a maioria das vezes ela tira a nossa paz. Então a gente tem que administrar isso.
principalmente eu. Tem uma vontade louca de agradar o Senhor, de produzir, de gerar resultado para Ele, de alegrar Ele. A gente esquece que Ele conhece o nosso coração, né? É interessante que um dia eu estava orando e falando com Deus, falando assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer algo. Me dê algo para fazer, não faz muito tempo, né? E o Senhor falou, não, agora eu quero que você pare de ser servo e seja filho. O pastor Luiz tem falado muito sobre isso. A gente parar de ser servo, de servir e ser filho. E o filho não precisa fazer nada para agradar a Deus. Então, às vezes, nós queremos agradar a Deus. Só precisa olhar de vez em quando para ele e dizer que ama. Te amo, Senhor. Eis-me aqui. Cuida de mim. Me pega no colo. Hoje cedo mesmo eu estava falando com o Senhor, fui caminhar, fui falar. E esse meu tempo de caminhada é um tempo que eu tiro para estar com Deus também. Eu tenho meu tempo de oração de manhã, mas eu tenho meu tempo de caminhada. E daí, esse momento, eu também... O tempo todo eu estou falando com Deus, né? É uma vida de oração. Onde a gente está, eu sento ali na poltrona já. Então, onde a gente está falando com Deus. E o que eu mais tenho pedido é isso, né? Para que Deus, sabe, faça na minha vida, que Ele possa realmente tirar toda essa ansiedade e me deixar num lugar que Ele queira estar. Para não fazer coisas como servo, mas sim como filho. E o filho não precisa fazer nada. É verdade, só entregar amor mesmo. É só entregar amor e o que o pai mais quer. Eu tenho um exemplo legal que uma vez eu estava em casa, minha filha era pequena, acho que tinha uns 8, 9 anos, e eu estava deitado no sofá de casa, assistindo televisão, assistindo um programa, e minha filha, é uma sala de televisão que eu tinha na outra casa que eu morava, ela passou me olhando, e eu estava deitado no sofá. E foi pro quarto. Daqui a pouco ela voltou, deitou no meu colo, me abraçou e só falou para mim, te amo, pai. Cara, naquele momento, Thiago, eu falei, ela pode pedir qualquer coisa. Esse momento pode pedir qualquer coisa que eu vou dar para ela. Posso morrer hoje que tá bem, já ganhei a vida. Ganhei a vida, sabe? Me abraçou e me beijou. Eu não fiz nada para ela, não dei nenhum presente para ela, eu não prometi nada para ela. Ela simplesmente quis estar abraçada comigo e falar que me amava. Cara, aquilo me marcou tanto porque no mesmo instante Deus falou comigo. Deus falou, filho, é isso que eu quero de você. Sabe, eu quero que você venha e só fique comigo abraçado e fala assim, pai, eu te amo. E é isso, na verdade, que Deus quer de nós. Às vezes a gente gera uma preocupação tão grande de fazer coisas, de criar coisas, e daí quando a gente deita nos braços do Pai e fala que a gente ama Ele, o resto Ele vai fazer. Pura e simples manifestação do amor. Aí Ele tira a nossa ansiedade. Eu vou te fazer uma pergunta que é sobre o que mais te orgulha na vida. Mas antes eu quero falar para o pessoal de casa que se você está aqui agora nos assistindo, nos acompanhando, e vamos imaginar que de repente queimou a luz aí da sua casa, ou que de repente você está com algum problema no seu encanamento, ou quem sabe a sua grama está crescendo muito, você precisa contratar um jardineiro, ou talvez você esteja necessitando de uma faxineira, ou quem sabe de uma esteticista, um barbeiro, um mecânico, um borracheiro. Baixe agora aí no seu celular o aplicativo Bocado. Lá tem um bocado de prestadores de serviço à sua disposição para atender essa demanda. E você que está assistindo, que é prestador de serviço, lá no aplicativo tem um bocado de clientes procurando pelo seu serviço. Então, se você ainda não baixou o bocado, você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo o seu tempo, você está deixando de se conectar com clientes novos. Por isso, conheça agora mesmo o Bocado. Baixe aí tanto para você que usa o iPhone na Apple Store, ou para quem tem o sistema Android, para quem tem celular Samsung, LG, Xiaomi, tantas outras marcas, você pode baixar também através do Google Play. Júnior, a religião, ela em dado momento, ela nos sacaneou. Eu fico observando que ela espiritualizou tudo. E esqueceu que nós somos formados e constituídos por corpo, por alma e por espírito. E a nossa alma, ela precisa se alegrar. Sim. Ela precisa, em dados momentos, ser reconhecida, né? Ser valorizada. Sim. Por isso essa pergunta que eu te fiz sobre o que te orgulha. O que mais te orgulha na sua vida, assim, além da conversão, mas depois dessa vida já de convertido mesmo, já como um pastor de púlpito e também como um pastor de mercado, um homem atuante no mercado, conduzindo com princípios, com valores os seus negócios, o que mais te orgulha? O orgulho, ele é algo
mesmo tempo bom, ele é perigoso Orgulho também. no sentido assim de te alegrar, de falar, pô, Sim. eu falo de boca cheia que Sim. eu consegui fazer tal coisa, que eu fiz Não, legal. com a ajuda do Senhor. Legal. Eu tenho orgulho realmente, vamos dizer assim, muito forte, grande na minha vida, é de ter uma família unida. Minhas filhas, minha esposa. Hoje nós somos uma família sacerdotal. Minha esposa é uma mulher de Deus, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Uma mulher que me corrige muito, sabe? Eu vejo... Você permite isso, né, Júnior? Permito. Você dá essa autoridade para ela. Exatamente. Então ela me corrige muito no sentido assim de ver quando eu estou saindo um pouquinho da casinha, quando eu estou saindo um pouquinho do lugar que Deus tem para mim, ela me reposiciona, me recoloca no lugar. Porque afinal de contas, eu e minha esposa somos um em Deus. Ou seja, a partir do momento que nós nos casamos, nós nos tornamos um só. Então, tudo aquilo que eu sofro, tudo aquilo que acontece na minha vida, ela sofre consequências por isso. Boas e ruins. Então, eu tenho um orgulho de ter uma família no Senhor. E ser sempre assim, tudo que acontece hoje, a maioria das coisas que eu vou fazer, eu falo a maioria porque tem muita coisa ainda, eu vou explicar. A maioria das coisas que eu vou fazer, Só um pouquinho, peraí. Acabou? Quer ligar aí? Desligou, tá escuro aqui. Hã? Tá Tira mesmo. do modo balada aí, então, por favor. Aí. Podemos voltar? Podemos voltar. Muitas coisas que acontecem na minha vida hoje, e a minha esposa, ela é realmente um referencial na minha vida. E minhas filhas têm sentido isso. E a minha filha mais velha casou ano passado, e casou da melhor maneira possível, nunca teve um namorado. O meu genro também nunca teve uma namorada, então os dois casaram puros, e isso é um motivo de orgulho para mim. Ter uma filha com 18 anos que também nunca namorou, e isso tem sido um orgulho para nós, porque o namorado que ela um dia escolher vai ser o marido dela. Então isso são coisas que não existem mais. Então eu tenho um orgulho disso, entendeu? Agora não foi só a religião, foi um referencial no passado, mas foi o Senhor. E é interessante quando você falou de religião, eu vejo que muitas pessoas estão pautadas numa religião, e religião é regra. E hoje não existe uma regra. Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para um relacionamento. Entendeu? Quem crucificou Jesus foi a religião. Exatamente. Quem criou a religião foi o homem. Foi o homem. Deus veio para nos trazer o quê? Um relacionamento de pai e filho. Quando eu falo que o que a religião parece que fez a gente esquecer que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, é exatamente porque parece que a gente não pode nem se alegrar mais do nosso desempenho, da nossa performance, né? E tá aí um bom motivo para se alegrar, para se orgulhar. Sim. O orgulho no sentido... Aí é um problema de língua portuguesa, de gramática, né? O orgulho tem dois sentidos. O orgulho que sabota, que beira a soberba, né? E o orgulho de se orgulhar, de reconhecimento pessoal. Isso gera encorajamento, gera mais entusiasmo, motivação para a pessoa continuar e permanecer a fazer algo que faça sentido, que entusiasme mesmo, que empolgue. Poxa, casamento lindo onde cada um sabe qual a sua posição, onde a esposa edifica o casal, edifica essa vida a dois, onde ela sofre junto às dores das derrotas, onde ela vibra junto nos momentos de comemoração. E aí você pega agora duas filhas que certamente, ao escolherem os seus namorados e que posteriormente se tornam seus esposos, muito provavelmente elas olhem e modelem no homem ideal, no marido ideal, o pai delas. É muito louco, isso é muito forte, cara. Isso é muito especial, isso é legado. E é interessante, Thiago, que eu vou fazer 29 anos de casa. E o que eu quero dizer, Júnior, é o seguinte, que assim, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Amém. Mas o mérito na terra, humano, de ter percebido isso, de ter essa sensibilidade de ouvir a orientação do Senhor para a vida, foi do homem, desse cara, do Mário Júnior, de carne e osso aqui, entende? E é interessante isso porque
eu vou fazer 29 anos de casado esse ano, e é interessante que até hoje nós temos nossas discussões, nossas desavenças. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque as pessoas às vezes olham e falam assim, mas então você não discute no casamento? Não, é interessante que o pastor Juscelio, ele fala algo para nós interessante. Ele fala que você, com o tempo, não é que não existe mais brigas, mas você aprende a brigar, aprende a discutir, aprende a ter uma comunhão, vamos dizer assim. Tem coisas que são assim imutáveis. O amor, por exemplo, nós amamos um ao outro, mas nós aprendemos a brigar, a discutir, a ter um lugar para sabedoria mesmo. Sabedoria, né? Exatamente. E isso, na verdade, é o tempo que vai te colocando. E uma vida em Deus, né? O que é sabedoria? Eu sempre falo isso. Aprendi com o pastor Luiz Hermínio. Sim. É o conhecimento quando ele encontra a experiência. Exatamente. Então você tem o conhecimento do que é princípio, que está claro na sua cabeça, do manual de instrução, que é a Bíblia, e você tem a experiência do convívio, daquilo que você já fez e deu certo e deu errado, a maneira que você usou para falar com a esposa, que não foi a melhor maneira, você já sabe que se você repetir vai dar algum problema, pode gerar um problema, pode gerar um desconforto maior. E aí com sabedoria você sabe até brigar, aprende a brigar. Aprende a brigar. E é esse o casamento que dura, quando você aprende a brigar. Entendeu? Aprende a discutir, aprende a discordar, entendeu? Chegar num consenso, entendeu? Então é isso. As pessoas às vezes olham e falam, mas você não briga? Brigo. Como? Mas a gente chega sempre no lugar. E aí eu acredito que seja assim, o grande barato, o grande fator motivacional do cristão, que é agradar a Deus, agradar ao Senhor para conquistar o lugar, um lugar... Uma cadeira especial, um lugar especial na eternidade e essa outra função de construir um legado. Exatamente. Né? De deixar um legado. Os seus um legado. Né? Por onde você passou, deixar lá sua marca. Exatamente, deixar uma marca. E muita gente tem ido e não tem deixado uma marca. É verdade. Nós não vamos sair daqui sem deixar uma, né, Thiago? Não. Gente... Eu não sei vocês, mas eu gostei demais da conta. Eu acho que merece mais um encontro, mais uma passada pela rampa. Já que nós somos vizinhos, moramos próximos aqui um do outro, a gente precisa gerar isso aqui de novo. Amém. Temos muito assunto pela frente ainda. Tem muita coisa boa para extrair. Tem muita história de vida que às vezes a gente não lembra de tudo que tem para falar. Tem toda a performance empresarial para falar, essa experiência do agro. Cara, tem muita coisa boa que eu acho que a gente precisa falar mais vezes. Quero te deixar já um convite aqui. Vamos E é interessante você falar esse do agro, Thiago, porque eu vi que o agro me tornou um cara mais crente ainda. Sério? Porque se tem uma pessoa que depende 100% de Deus, é o agricultor. É verdade. 100% de Deus. Tem que chover na hora certa, fazer sol na hora certa. Então, eu tenho muitas experiências boas, que a chuva chegando não podia chover, o sol chegando e precisava chover, e Deus vinha no momento certo. Esse ano que passou, o ano de 2022, esse ano que eu produzi, eu voltei a plantar um pouco, eu fui um dos que mais produziu na região. Não estando lá e sendo realmente, foi uma resposta de todo o plantio que a gente fez. Sabe, né? Que eu tenho um amigo, né, especial, que é o Diego, que é um dos diretores aqui da Rampa, um dos sócios desse projeto, e ele tem um relato muito interessante nesse sentido, viu? Que ele foi visitar Ele conta pra mim. Que ele foi visitar uns familiares e que os caras tinham lá um resultado na agricultura, no grão, e onde ele orou, ele ajoelhou, consagrou, abençoou o lugar. O pessoal simplesmente está fazendo publicações agora na internet, relatando que não consegue explicar humanamente, tecnicamente, o resultado que está sendo gerado naquela propriedade. E é assim, chove aqui, onde foi ungido, e não chove do lado. Tem performance boa aqui, está dando resultado do grão aqui, e não está dando do outro lado. Tá aí, é difícil explicar isso para uma pessoa que não entende o que é o poder de Deus sobre as coisas, né? São muitos milagres, muitas coisas que aconteceram. É um milagre. Eu falei pro Diego, tá aí a ferramenta, o veículo que precisava para a conversão dessa família. Exatamente. Vocês não acreditavam em Deus, agora eles devem estar acreditando em bastante, né? Júnior, mas realmente,
A gente tem muito papo, muita coisa boa que nós Muito poderíamos assunto. tratar aqui e já vamos deixar engatilhado aí uma nova data, porque foi muito especial, pelo menos para mim foi muito especial. Deixa as suas considerações finais, por favor, para essa primeira passagem pela rampa. Muito obrigado, que o Senhor continue te honrando na sua família, principalmente, né, nas suas filhas, com a sua esposa, no seu ministério, que outras pessoas possam ser impactadas. E eu tenho certeza, eu acho que o maior prazer que eu estou tendo de fazer isso aqui é saber que esse vídeo vai ficar. Já que você falou tanto de legado, né, então aqui nós não temos nem ideia de quem são as pessoas. Daqui a pouco os nossos netos, e não bisnetos. importam quantas pessoas serão. Sim. Sabia? Não importa quantas serão. A oração é para que Deus entregue essa mensagem para aqueles que necessitam dessa mensagem. Amém. Então, por favor, mais uma vez, obrigado e deixa aí suas considerações finais. Eu queria deixar uma palavra que está na Bíblia, no capítulo 2 de João, quando Jesus fez o primeiro milagre, que ele foi convidado para um casamento, as bodas de Caná da Galileia, e é interessante que no meio da festa, diz a palavra que o vinho acabou, e foram chamar Jesus para que ele pudesse dar um jeito na situação, resolver a situação. Você vê que as pessoas naquele tempo, mesmo se ele não havia começado ainda o seu ministério, reconheceram nele que ele era uma pessoa que poderia resolver o problema de uma festa, o problema de um casamento. E ele pegou, colocou a água, pediu para os servos colocarem água dentro de alguns vasos, e mandaram servir essa água para o mestre-sala, para o coordenador da festa. E imediatamente, quando ele tomou aquela água, ela havia se transformado em vinho. E esse foi realmente o primeiro milagre do Senhor. E até o mestre-sala, o coordenador da festa, falou que era o melhor vinho. Foi muito melhor do que o primeiro vinho. E é interessante que Jesus poderia ter transformado aquela água em gelo, já seria um milagre. Poderia ter transformado aquela água em vapor, já seria um milagre. Só que seriam esses 3 pontos, a água líquida, a água sólida ou vapor, ele não teria mudado a essência da água. A água continuaria a mesma. Mas Jesus fez muito mais que aquilo, ele mudou a essência. Ele transformou a água em vinho. E é isso que ele fez na minha vida, pode fazer na sua vida, e tem feito em muitas vidas, mudado a essência das pessoas. Ele transforma a vida, e foi um sinal que Jesus fez. Ele mudou a essência das pessoas, como mudou a minha essência, mudou a essência do Tiago. Ele pode mudar a sua essência. E você não precisa abandonar nada para isso. Somente abrir o seu coração e receber ele na sua vida. Fala, Senhor, muda minha vida, muda minha essência. E ele vem com tudo, e muda mesmo. Transforma uma água que já não tem mais sabor em vinho, que traz alegria, traz vida. Amém? Deus te abençoe. E foi um prazer, Tiago, estar aqui com você. E eu vou te cobrar, hein? Eu quero estar aqui mais vezes. Tamo junto, um abraço. Olha só, para você que está em casa agora, enfim, que está assistindo a rampa ou que está nos ouvindo através do Spotify ou da Deezer, se prepara para a próxima passagem pela rampa. Se prepara porque você será impactado, você vai se surpreender com o nosso próximo convidado. Então fica ligado aqui nesses canais de comunicação, nas plataformas todas e nas redes sociais da rampa. Muito obrigado.